Recordemos que Lacan sostiene: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, pues ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con estas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espira a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel y que sepa su función de intérprete en la discordancia de los lenguajes. Permitásenos reír si se imputa a estas afirmaciones el desviar el sentido de la obra de Freud hacia las referencias culturales que la recorren. Si articulamos el horizonte de la época con el retorno del filo cortante de la verdad, el psicoanálisis decanta como un discurso que subvierte y no que repite. Hay que franquear la distancia que lo canoniza para posibilitar sus usos terrenales, para reinventar a diario un psicoanálisis no todo, entreverando con los desafíos de su época, de su tiempo, que es el nuestro. Entre el pasado y el presente se alberga el futuro, hoy. Hay que pensar cómo hacer del psicoanálisis una caja de herramientas y crear nuevos modos de hacer dispositivos para fracturar los credos y revelar a los feligreses. El mejor modo de asumir y recibir una herencia es aceptar que la fidelidad absoluta es un ideal impensable, imposible, que solo nos lleva a convertirnos en guardianes del templo en el que se conservan los restos de un legado. Ante esta perspectiva, más vale explorar las diversas formas de la traición que no congelan el pasado, sino que de manera discontinua y reverente lo ponen a trabajar, convirtiéndolo en promesa, forjándole un porvenir. Cuando el psicoanálisis renuncia a ese carácter divino, podrá admitir nuevos usos y posibilitará la invención. Profanar es construir una nueva lectura entre lo sagrado y lo profano. Leer como acto profano abre nuevas relaciones con otros saberes y prácticas que lo interpelan. Entonces, los nuevos problemas no lo contaminan, sino que más bien lo fecundan. ¿Será que de lo que se trata es de poner a trabajar la división para hacer emerger al sujeto? ¿O bien dar lugar a la transmisión del psicoanálisis como un acontecimiento que trastoca y cambia? Bajo el panorama anterior y pensando en la convocatoria latinoamericana, pienso en el psicoanálisis en México y retorno al epígrafe para traer a la luz al axolote, una criatura ancestral endémica, anfibio que se resiste a convertirse en una salamandra adulta. Es una figura de resistencia, evidenciando una metamorfosis siempre en potencia y al mismo tiempo la expresión de una vulnerabilidad frente al cambio. El axolote, como el psicoanálisis, habita en una paradoja. Al ser neoténico, es una larva perpetua con la potencia latente de transformarse, expresión que conlleva un eco mexicano, ya que somos un pueblo que carga con una historia prehispánica que permanece sin borrarse frente a una historia colonial, un pueblo que resguarda siempre la posibilidad de transfigurarse. La condición neoténica del axolote puede pensarse en términos de una poética que enraiza en el psicoanálisis: crecer sin dejar de ser niño, avanzar sin traicionar el origen, transformación que no se reduce a progreso. El axolote, al desplegarse en el umbral entre dos mundos, lo acuático ancestral y lo terrestre como actual, valora ese espacio inédito, discontinuo de donde emerge la verdad. El axolote alcanza la madurez sin abandonar la forma larval. ¿Será que esta condición nos permite pensar lo inconsciente, que a palabras de Lacan, el inconsciente se abre y se cierra, no es eterno, es pulsátil? Como el axolote, lo inconsciente no llega nunca a madurar del todo. Permanece en estado larvario, se manifiesta en lapsus, actos fallidos, sueños, síntomas, pero nunca llega totalmente a ser. La metáfora del axolote ilumina la estructura misma del inconsciente como inacabada, siempre en suspenso. ¿Acaso es posible psicoloajolotizar inventando dispositivos en el marco de la realidad mexicana y latinoamericana? Hoy existe una tendencia en abordar los síntomas que presentan los sujetos con procedimientos rápidos, argumentando en superar la dimensión de la urgencia. Con el afán de intervenir rápidamente, se masifican y homogeneizan los padecimientos, las invenciones y los silenciamientos. En estos tiempos, el ser humano deviene cada vez más individuo, obturando sus faltas, anónimo y en soledad, fractura del lazo social. Tiempos en donde los discursos imperantes parecen dejar por fuera la dimensión subjetiva y el psicoanálisis de las prácticas sí. Un tiempo en donde es fundamental poner a trabajar el inconsciente, la urgencia y el trauma para alojar la subjetividad.
Poner a trabajar el trauma supone hacer una fisura al discurso de la ciencia que parece tenerlo todo perfecto en su operar, rasgadura necesaria para abrir una rendija ahí donde parece que todo está cerrado, articulado, cuantificado, sistematizado y definido. Surco que permite alojar la memoria, inventar los recuerdos y combatir el imperativo de olvidar. Oportuna herida para descongelar la linealidad del tiempo en su caudal cronológico, aperturando el tiempo de la espera. De este modo, poner a trabajar la urgencia implica no dejarse abrumar por lo perentorio, ni caer en la tentación de universalizar la subjetividad desde un evento que se piense como traumático. El encuentro entre el evento concreto y la reactivación de lo real pulsional de cada sujeto implica una lectura fantasmática singular para pensar en una urgencia subjetiva. La urgencia no es el trauma, sino la respuesta apremiante a un acontecimiento traumático. Esa relación entre trauma y urgencia ubica un encuentro inédito, encuentro perturbador que señala el valor fundamental del trauma en su insistencia como irrupción de lo pulsional inasimilable. Angustia traumática en Freud, real fuera del sentido para Lacan. Así, el análisis ofrece al sujeto la posibilidad de situarse de otra manera frente al trauma, de inventar nuevas respuestas frente a la urgencia y de reconocer a lo inconsciente como el lugar mismo de su verdad. En este sentido, el psicoanálisis se presenta como una ética y una política de alojamiento de la palabra, donde la subjetividad no es reducida a categorías universales, sino escuchada en su singularidad. Trabajar desde el entrecruce entre inconsciente, trauma y urgencia nos recuerda que lo humano es una condición que deviene y que carece de ser, pero que posee una esencia axolote. Nos remite a que la subjetividad se sostiene en el malentendido de la lengua, pues como refiere Lacan, no hay más trauma de nacimiento que nacer como deseado. En el despliegue de una errata, en el operar de un imposible que está perdido, pero que causa enigma, pregunta y deseo. Frente al mundo congelado en el teatro de las superficies, es vital romper el espejo y recordar, hacer memoria sobre los restos para armarnos de manera singular. Bajo este panorama, será labor del discurso del psicoanálisis provocar espacios para resistir, hacer memoria para no morir, duelar para advenir. ¿Será el psicoanálisis una práctica subversiva que hace del duelar un acto ético y político? ¿Será tiempo de regresar al síntoma, su dignidad y al sujeto, su vacío estructural? A quienes trabajamos con el ser humano, la época nos reclama una reflexión sobre la subjetividad y también sobre los dispositivos en los que habita el sujeto en los espacios y tiempos cotidianos. En un mundo donde se crean objetos para obturar la falta y evitar el malestar, se establecen vínculos con las cosas, con los otros y con uno mismo, desde la inmediatez que buscan alcanzar la plenitud y evitar el dolor. Pareciera que se crea un discurso diseñado para olvidar que no hay goce no articulado a la falta estructural. Se engaña al sujeto para hacerle creer que puede gozar sin pagar ningún precio. Actings, pasaje al acto y violencia delinean la vida cotidiana, por lo que a menudo recibimos pacientes en urgencia subjetiva por problemas en el orden de la acción. Desarticulados en su padecer, la pulsión gira en torbellino de acting en acting, lo que no termina de escribirse, de escucharse, es montado en una escena. Sin memoria, dirá Freud, lo traumático tiende a repetirse compulsivamente. El dolor, la ansiedad, la depresión, pero sobre todo la queja y no el síntoma, son el pan de cada día de los consultorios. Paradójicamente, ante la falta de marcas singulares, cada persona tiende a una tendencia a buscar padecimientos uniformes. Marcas que, aunque falsamente prometen devolverle al sujeto una identidad, los diagnósticos tratan de borrar una subjetividad que habita en las marcas, trazas, traumas singulares de los que el parletre habrá de ser. Mientras los diagnósticos congelan la vida y predican lo que promueven como ser, el trauma retrospectivamente descoagula y da lugar a una singularidad que no cesa de no escribirse, pero que opera buscando articularse, inventarse. El inconsciente aporta una lógica que da lugar al sujeto. En la urgencia esta lógica se ve tensionada y el trauma como núcleo imposible de asimilar se expresa con las caras del síntoma. Si se aborda el síntoma desde la urgencia, el objetivo será eliminarlo, mientras que pensar la urgencia como la posibilidad de la emergencia del sujeto es dar lugar al trauma y proponer una travesía que implica un espacio y tiempo para que aparezca como insoportable, incomprensible y a lo que no se le ve sentido. De este modo,
Tal como lo conceptualizó Lacan en el Hospital de Sanán, la urgencia nos muestra lo real como lo imposible de soportar para un sujeto que nada le divierte, teniendo en cuenta que el término divierte proviene de varité, que se traduce en variedad, es decir, allí donde nada varía, donde en las urgencias lo imposible de soportar es el quedar inmerso en la repetición de lo mismo, donde la dimensión del sujeto queda totalmente arrasada. En estos tiempos, rescatar el trazo deseante del sujeto es sostener una dimensión subversiva, subversión a la que el psicoanálisis nos ha convocado desde su origen. Recordemos que subvertir proviene del latín vertere, dar vueltas, torcer, volver, por lo que subvertir no significa ir en contra, sino encontrar los modos de darle la vuelta a lo que parece que solo opera en una línea, producir una torsión, dislocar la apariencia del único sentido para hacer surgir desde el vacío operatorio estructural algo más fuera de los consensos establecidos. Dislocar la cara del individualismo que crea una ilusión de un yo que sabe lo que quiere, que sabe, decide, elige cómo gozar y sabe ser resiliente. Fracturar el individualismo que pretende saberlo todo sin resto, taponando al sujeto. Cuestionar los discursos que promueven una búsqueda permanente de consistencia sin sustracción, eterna presencia que trata de borrar la ausencia. Mientras Freud, en El malestar de la cultura, sostiene que la felicidad es impracticable y que la renuncia pulsional es el precio que cada quien paga por su inscripción al vínculo social, en últimos tiempos algo comenzó a cambiar en este circuito. La ley se vuelve laxa y desde la consigna positiva de que todo se puede, dejan de prohibir goces y gozar pareciera haberse convertido en un nuevo mandato. Si para Freud lo que permitía el lazo social y la cultura era la ley, una sociedad sin restricción promueve la violencia y la segregación. Para Lacan, la lógica del mercado ofrece estrategias para llenarse, objetos que colman y prometen una presencia constante. Lo cierto es que nunca se alcanza a llenar el vacío estructural, por ello retorna con las caras del malestar de la época que he referido en lo anterior a través de ansiedad, depresión, impaciencia, dolor, positividad. Frente al discurso de la ciencia que promete explicarlo todo con un saber universal y se sostiene en el paradigma universal de para todos lo mismo, cuyo efecto es de subjetivización y homogenización, el psicoanálisis viene al rescate del sujeto. Los sueños, los síntomas, las angustias, los ataques de pánico, la impaciencia, la depresión, el sufrimiento, los dolores psíquicos, las adicciones, son manifestaciones del sujeto frente al malestar de nuestro tiempo. A pesar de que el discurso imperante arroje a las personas a un mundo cambiante, rápido, sin consistencia, sin dolor, sin historia, sin futuro, y los trate de anestesiar con métodos terapéuticos rápidos, la condición humana no puede engranarse perfectamente a ningún discurso. Lo cierto es que a pesar de las exigencias que la vida exige para no parar, no pensar o no sufrir, los sujetos no pueden dejar de manifestar síntomas insoportables que los llevan tarde o temprano a algún espacio en donde pueden pausar, sentir dolor y cuestionarse sobre lo que está sucediendo. Es bajo este panorama que el psicoanálisis toma un lugar fundamental, ya que los tratamientos actuales no ofrecen espacios para tramitar, elaborar o trabajar pérdidas, los duelos y efectos traumáticos. La propuesta del psicoanálisis es la política del síntoma. Poner a trabajar el síntoma es construir un espacio que aloje al sujeto, invente la memoria e inscriba la demora como la operación que asegure elaborar y evitar el duelo a través de un otro dispuesto a alojar algo del orden del dolor o del trauma retroactivo, el aquí y ahora del allá y el entonces perdido. El psicoanálisis plantea el paso de la urgencia a la emergencia del sujeto, proponiendo un tiempo para comprender. El psicoanálisis nos enseña que aquella operación traumática que nos introduce en el mundo de lo humano está perdida, pero opera en la actualidad a través de un evento que al no poder ser digerido por los recursos del yo, convoca al trauma. De este modo, el evento actual no es el trauma, el evento es el vehículo que abre un portal hacia ese más allá que posibilita un modo de articular algo de eso innombrable, anudando angustia, memoria y olvido. Lo traumático es un decir como acontecimiento que funda un antes, un después y produce un nudo. Si el trauma trae un mensaje, es justo que no hay mensaje, por tanto no es algo cifrado a ser descifrado, sino la evidencia de que algo equivoca, que algo no está articulado, pero que es potencialmente articulable. Para el psicoanálisis, la memoria es actual, implica un pasado que se hace carne en la experiencia,
por lo que el recuerdo es recuperado en una nueva red, una nueva constelación que deviene potencia de pensamiento. Como acto, la memoria hace presente el recuerdo perdido a través del cuerpo, el cual permite recordar un pasado que se funda cada vez y apunta al porvenir y el olvido. Cuando la palabra funda un hecho, este es un decir como acontecimiento que marca un antes y un después, un suceder inédito que conlleva, de modo ineludible, una implicación subjetiva que se evidencia en el resonar del cuerpo. Esbozado lo anterior, es que cobra sentido preguntarse: ¿qué escucha, qué lee el analista en lo que hoy se denomina como urgencia? En la presentación de la urgencia nos encontramos como aquello que confronta al sujeto con el exceso. Por lo tanto, las crisis exponen una ruptura, un quiebre del equilibrio con que la vida se sostenía. Ruptura que puede producirse en relación a los lazos con los otros, con el trabajo, con el pensamiento o hasta con el propio cuerpo. Allí donde se produce la irrupción de lo real, del fuera de sentido, que conduce al sujeto al abismo, al grito sin articulación significante. Entonces, la urgencia se puede entender como un grito, en tanto ficción lógica por fuera de la palabra, y se intentará que se transforme en un llamado en tanto el analista se ubica en el lugar del otro, semblante del otro sería. El analista se ofrece como lector allí donde en la urgencia algo queda desleído. El analista puede abrir el tiempo de comprender para que se produzca una operación posible de lectura, tiempo que le permitirá intervenir para transformar en demanda la angustia, el mutismo, el dolor y o la desesperación en un decir. A partir de ubicar el decir, la enunciación convoca la emergencia de un sujeto que enuncia. El analista no toma al pie de la letra lo que dice el analizante creyendo lo verdadero, sino que lee en los dichos, en los enunciados, lo que hay más allá de los mismos. Lo que los pacientes dicen tiene un más allá que es necesario explorar. Será en el devenir de los enunciados del paciente donde el analista intentará abrir el campo de la enunciación, de aquello que está más allá de lo que cree que está diciendo quien habla. Abrir el discurso, hacer preguntas para escucharlo de otro modo, es uno de los quehaceres del analista. Si las cosas se dan de esta manera, la transferencia se habrá instalado desde la dimensión simbólica, que es lo que otorga el soporte para la acción analítica. Por más que los discursos quieran taponear, obturar o folclorear al sujeto, no lo logran cumplir plenamente su objetivo. Algo siempre falla, no es posible borrar todas las huellas singulares. Por lo tanto, existe un espacio para trabajar algo de lo traumático al inventar la memoria en el resonar del cuerpo presente. Hay que dejar en el misterio que habita la condición, hay que dejar que el misterio que habita la condición humana operar. A palabras de Walter Benjamin en relación a las obras de arte, es preciso recuperar el aura que habita en la obra y que la hace única, irreproducible, singular y enigmática. Si bien para vivir en este mundo parece necesario olvidar, el psicoanálisis se opone a tal dimensión. Paradójicamente, el recuerdo representa la posibilidad que tiene el aparato psíquico de producir el olvido, pues aquello que se repite en acto, afirma Freud, no se recuerda. El analizado no recuerda en general nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. No lo produce como recuerdo, sino como acción. Lo repite sin saber, desde luego, lo que hace. Para que eso doloroso no retorne como eterno presente, es necesaria la memoria. La memoria es más bien una operación de producción de un pasado que comporta un dinamismo actual y subversivo. ¿Será que una clínica del trauma es la que hace producir la memoria como acontecimiento? ¿Será que los pacientes que hoy acuden a los consultorios sin demandas sintomáticas interrogan la lógica de nuestras intervenciones e intranquilizan las serenas moradas teóricas poniéndonos en los bordes de nuestro saber hacer? El planteo implica pensar en la comunidad y en la hospitalidad. ¿Cómo alojar la palabra como acto del decir, como acontecimiento de la memoria inventiva, no para superar el trauma, sino para dejar que opere y posibilite nuevos modos de sostenerse en el mundo, disminuyendo el dolor, recuperando el aura, neotenia, lengua impropia, la lengua que nos habita? De este modo el psicoanálisis, poesía y política se articulan en acto. Ambos, el acto político y el acto poético y el acto analítico, interrumpen el flujo habitual del lenguaje y permiten que emerjan sentidos inéditos. El acto analítico abraza la noción de acontecimiento, pues produce una irrupción imprevista que transforma la posición subjetiva. La clínica psicoanalítica es entonces, aún y todavía, una clínica del sujeto que se sostiene desde y con la palabra.
la posibilidad de dejar de estar atrapado en las palabras heredadas y pueda inventar un modo singular de decirse. Finalmente, una clínica del axolote. Termino jugando con las letras de un poema de la escritora mexicana Nadia Contreras, Noetenia en la oscuridad del agua. Jugando porque ocupo el poema e invento con el mismo. Bajo el cielo marchito, los canales son huellas de un mapa invisible. El axolote emerge, pequeño Dios. Guarda memoria de aquel tiempo, cuando el sol dialogaba con los ancestros y la tierra percibía la resonancia de lenguas olvidadas. Allí, donde las raíces se enredan, el axolote flota, criatura sagrada en su neotenia, flota desafiando la caída que se aproxima, flota para recorrer lo imposible y rozar el enigma. Su presencia persiste, sostiene, como un faro diminuto, la débil esperanza del prodigio, de lo inconsciente que habrá de ser. Muchas gracias. Nossa vez aqui, minha e do Jochen. Eu eu vou falar um pouco e depois o Jochen vai tomar a palavra. Eu vou falar um pouco e o Jochen vai tomar a palavra. O que está em jogo aqui é algo que todos nós praticamos e cada vez mais tem que ser praticado, levado adiante. É que isso que fazemos aqui, essa teorização que fazemos aqui, ela tem que ser feita junto com as pessoas concernidas nessas histórias todas. A gente tem que levar essa reflexão e conduzi-la junto nos territórios. Isso tem que ir adiante, né? Então, esse é um primeiro ponto, que se trata da experiência, dessa experiência que tem que ser teorizada. O título é Clínica e Cultura, Infância e Adolescência nas Comunidades do Rio de Janeiro. Então, na verdade, vou dar um pulo, a droga como mercadoria. É muito importante esse pulo, porque ele desloca a droga, geralmente ela é um arsenal eu reduziria assim, de entendimentos morais, éticos, morais né? E mercadoria é introduzir a dimensão da economia. Bom, isso é um pulo, de repente a gente discute mais isso, mas deslocar da droga, do eixo do usuário, das pessoas que usam drogas, que sempre tem um fundo moral na apreensão, para o eixo da mercadoria, que vai colocar em cena os trabalhadores, né? Aí a gente pegou a teoria do valor, do Marx, que diz o seguinte: o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho necessário para produzi-la. Só isso, só peguei esse elemento da teoria do valor para dizer o seguinte: a droga, ela joga com esse tempo necessário para ser produzida. E, no caso das nossas comunidades, esse é outro salto, o tempo é a vida delas. Quer dizer, elas dão a sua vida, elas se deixam organizar por essa mercadoria. Esse que é o salto. E a questão é como é que isso acontece. Como é que isso é determinado? E, então, que tem uma emenda aqui, que é importante. Bom, a gente viu que as comunidades, eu acompanhei isso desde a década de 70, desde a minha formatura, houve uma passagem, a droga não era uma mercadoria. Lá pelos anos 90, ela se torna uma mercadoria. Isso é importante. Quando se torna uma mercadoria, é um mecanismo que o Marx descreve muito bem, que não são as pessoas que produzem aquilo. A mercadoria
submete as pessoas a produzirem e a consumirem e a distribuírem aquilo. Elas são submetidas ao dinamismo da mercadoria. Bom, então, isso aconteceu lá por esses anos 90, e isso só vem se agravando. Isso tem, então, uma dimensão intergeracional, há 6, 7 gerações que você vê isso, que o traficante de hoje é filho de alguém que já está no tráfico, que é filho de alguém que está no tráfico. Isso vem há várias gerações, isso vem se sucedendo dessa forma. E o ponto importante é o seguinte: aqui que entra a questão da psicanálise. Não vou desdobrar isso agora, nesse momento. Acho que a fala de Orr vai poder indicar muito melhor esse ponto, que é o seguinte: é a cultura da violência. Como é que acontece essa cultura da violência? Os lugares na cultura para o sujeito, o camarada, se fazer ouvir, se fazer reconhecer, na sua singularidade, em seus projetos de vida, esses lugares que, antes de se tornar mercadoria, eram comandados pela cultura popular, pela religiosidade popular, esses lugares de reconhecimento, de acolhimento da palavra dessas pessoas, é truncado, derrubado. E o que vem nesse lugar aí é uma impossibilidade do sujeito se fazer reconhecer. Agora, é muito importante que é uma impossibilidade desse sujeito se fazer reconhecer. Hoje a gente sabe bem disso, por isso que tem que ser uma análise bem concreta. Começa com as crianças, hoje em dia, com as crianças e os adolescentes. É muito importante entender que o tráfico ele teve etapas, né? Teve uma etapa que todos os adultos que comandavam o tráfico foram assassinados. Tá? Isso aconteceu. E quem tomou a frente do tráfico foram crianças e adolescentes. Tá certo? Hoje em dia, nós já estamos na 6ª geração, que são crianças e adolescentes que estão à frente do tráfico. Essas crianças e adolescentes quando chega a 12, 13 anos, elas estão formadas de tal maneira pela violência que elas se tornam indiferentes à vida ou à morte. Se elas vão morrer, se elas vão matar, elas são indiferentes a isso, elas são constituídas dessa forma, porque não houve esse espaço que abria para que elas tivessem um projeto, que elas estivessem inseridas numa trama de valores da comunidade. Isso não aconteceu, acontece dessa forma, e são essas pessoas que são, digamos, os soldados, os trabalhadores que comandam o tráfico e que organizam a vida da comunidade. Hoje em dia isso se estendeu. Até 10 anos atrás, a gente dizia que a mercadoria era apenas a droga. Hoje em dia a gente sabe que passou para o gás, passou para a eletricidade, passou por uma série de outras, que é esse tipo de forma de poder que comanda, que tende a comandar em muitas comunidades a vida coletiva. Eu dou essas indicações gerais. Isso é uma pesquisa que a gente está conduzindo muito complicada, muito complexa, uma bibliografia extensa, uma casuística enorme. Aqui eu estou resumindo o resumo do resumo. Enfim, eu queria passar a palavra para o Jochen, que é alguém que fala de dentro, tá, do contexto. Boa tarde. Eu preciso fazer uns agradecimentos, que depois vocês irão entender o motivo desses agradecimentos. Quero agradecer a Deus, quero agradecer o Luciano Elias, a Glauce, nossos professores. Luciano Elias é um homem que ele é uma pessoa que tem se desdobrado para que aconteça esse evento, e nós não temos, às vezes, a dimensão da importância desse evento, como esse de hoje. A Glauce, que está aqui, outra desbravadora, o professor Pedro, o nosso coordenador Sérgio,
o nosso professor Francisco, que nos fizeram esse convite, e os nossos amigos dos mestrados que estão aqui trabalhando. E a questão do mestrado ter ido para Campo Grande, um lugar inóspito, um lugar onde as classes, posso citar aqui, às vezes, somos vistos como uma questão de casta, minoria. Então, a importância para nós é muito grande. E vocês vão perceber a relação, qual é a minha relação com isso? Eu sou aluno do mestrado, e para mim estar aqui, eu estou muito emocionado, e é uma questão de, eu não vou dizer de dignidade para mim, mas de que vocês nos dão essa dignidade. Eu fui criado dentro dessa situação. Fui criado dentro de comunidades, passei por várias comunidades, criança pequena, de uma forma abandonada. Eu tive um pai que passou pelo Cândido Mendes, Frei Caneca, e outros presídios. Quem não sabe, Cândido Mendes foi um dos piores presídios que já houve no mundo, chamado Ilha Grande. E sei o que é uma criança, um jovem, um adolescente favelado. E para isso, para que nós viemos transcorrer e entender esse trabalhador que hoje trabalha no tráfico de droga, como o Francisco falara aqui, nós precisamos saber e entender a relação da droga com o favelado. Há um tempo atrás, alguns políticos que não trabalham com a questão humanitária. Quero também, os nossos camaradas que estão aqui, que são daqui da América do Sul, que talvez não vivam numa forma que nós aqui no nosso país estamos vivendo, correndo risco, e também da situação que nós vivemos aqui na nossa cidade. E a importância do mestrado é dar valor dentro de um lugar a qual não querem ir, muitos não querem ir. Eu tive a honra de ter a presença ali da Glaucia, do Elias, dentro da nossa comunidade, um lugar inóspito, um lugar de conflitos. A Silvana foi comigo, andávamos ali dentro, e eles, com todo carinho, com uma visão a qual já, devido também à trajetória de trabalho deles dentro da questão não só da saúde mental, mas da questão humanista, eles viram ali a situação que nós passamos. Bom, vamos lá. Esses trabalhadores, eles, muitas vezes, eles são influenciados dentro dos seus territórios. Primeiro, eu gostaria de falar a questão de como surgiu a favela. Como o Francisco já deu uma introdução, surgiu aqui, principalmente no Rio de Janeiro, de uma questão social. A favela aqui surgiu depois da Guerra de Canudos. Os soldados, o Ministério da Guerra fica aqui no centro da cidade, então os soldados vieram, depois que acabou a Guerra de Canudos, na Bahia, e vieram aqui para o Rio de Janeiro. Não tinham onde ficar. Dormiam em voltas ali do Ministério da Guerra, onde ficava o governo ali das Forças Armadas, e juntamente com os escravos. E com isso não tinham para onde buscar abrigo, e ali do lado tem o morro. E foi o nome dado Morro de Favela, hoje o atual Morro da Providência.
E, a partir daí, começou um crescimento desordenado. E, há um tempo, esse local dava para ter verdadeiramente um lugar onde nós poderíamos chamar de comunidade. Mas a questão ela foi tornando-se cada vez mais difícil. E aí nós chegamos na década de 80, 70 para 80, começou a surgir as facções. E com isso, essa situação começou a trazer muita dificuldade para os moradores, os trabalhadores que não tinham lugares mais adequados para morar e iam para esses lugares. E daí, essas crianças, os filhos, eles começaram a conviver dentro de um lugar a qual os seus pais, assim, infelizmente, de uma forma, buscavam esse comércio para subsistir a sua vida. E aí nós podemos perceber que, eu vou dizer alguma coisa aqui, que há uns anos atrás, um grupo de políticos viajaram, foram para a Colômbia. E na Colômbia, eles buscaram ali um exemplo, um modelo de polícia, de proximidade com a população. E vieram. E instalaram aqui as UPPs. Mas as UPPs, elas, segundo eles, eram para ter um relacionamento com a comunidade. E não é isso que nós vemos hoje. Por quê? Porque não foi um ato também social. Não tem um trabalho voltado para aquelas pessoas que estão ali naqueles lugares abandonadas. Porque não há um olhar humanatório, questão de humanidade para aquelas pessoas. Então, vamos falar aqui de uma questão do sofrimento a qual essas pessoas vivem dentro desse lugar inóspito. Que nós vemos que o sofrimento coletivo aparece como uma verdade de uma sociedade desamparada. Para Lacan, o sintoma social não é a soma de sintomas individuais, mas o resultado da desarticulação das estruturas simbólicas de linguagem, cultura e instituições, do afrouxamento das garantias do Estado, que deveria assegurar proteção mínima. Um marco histórico é onde já falei aqui dessa questão do início da favela no Rio de Janeiro, do nosso país. E desde então, favelas se consolidaram como espaço onde a precariedade estrutural se inscreve na vida do cotidiano. Eles buscaram um modelo de segurança que combina com a aproximação com essas pessoas, mas esqueceram da prática social. E aí, vamos falar aqui qual é a proximidade, qual é a relação dessa mercadoria com esse pessoal. Bom, ali dentro da comunidade, é como o trabalho. Quem é o chão de fábrica? Quem são essas forças de trabalho que trabalham dentro dessa estrutura? São pessoas que elas foram deixadas de lado. E aí eu venho trazendo essa relação, a qual eu, ali dentro, como criança, vim me estruturando dentro daquele convívio, porque dentro dessa questão, os filhos, eles percebem, eles vivem dentro daquilo que os seus pais trabalham. Os seus pais, eles muitas vezes,
eles estão dentro daquele ambiente. Por exemplo, esses dias eu vi uma mulher, ela sentada próximo do seu marido, que estava ali para eles é trabalho, e ela sentada comendo uma quentinha, com uma criança no colo, e a outra de uns 4 anos do lado. E o marido trabalhando ali, entre aspas, segundo a visão deles. Então, para a comunidade, o tráfico, a droga, ela é um meio de subsistência. E aí o Estado, ele vê como um crime. Não estamos aqui falando da criminologia em si. Nós estamos falando, queremos entender qual é a visão que o favelado tem para esse comércio, que é uma questão que o Estado não olha dessa forma. Não há algo que venha despertar o interesse daquele jovem, daquela pessoa, para buscar uma metamorfose, buscar algo que eles venham ter uma esperança. E aqui, como Marx fala no Capital, o valor da mercadoria, para eles, é muito significativo. E o tempo necessário para que aquilo venha a ser introduzido. Há uma logística por trás daquilo ali. A pessoa que transporta, ela é remunerada. A pessoa que vigia, ela é remunerada, é como se fosse uma empresa. A pessoa que faz a indolação, que às vezes é dentro das residências, na frente dos filhos. Então, há um envolvimento a qual tem uma significância de você chegar ali de uma forma a qual aquelas pessoas têm uma visão totalmente diferente da qual, por exemplo, se dizer para eles que eles estão no crime, eles vão entender que aquilo ali é o trabalho deles. Por que hoje nós estamos vendo muitas crianças, jovens, se degladiando, principalmente aqui na nossa cidade? Eles se entregam à morte. É como fora dito aqui pelo Francisco, desprezo pela vida deles e dos outros, devido à experiência de vida e eles são influenciados a essas situações dentro daquele território. E aí, continuando, nós vemos que a visão do favelado é outra, é essa. E não adianta apenas a questão bélica, apenas batidas policiais dentro desses lugares. Esses lugares precisam ser ocupados com assistência social, alguém que venha ouvir essas pessoas. Para eles internalizam aquilo no coração, que não há quem os ouça. Eles não têm espaço. E tudo que eles fazem ali são situações que eles mesmos, até para eles serem ajudados, é muito difícil. Então, nessa data de 70 em diante, essas tradições foram substituídas pela lógica do comércio de droga. Essas empresas passaram a ter uma significação muito grande na vida daquelas pessoas. Dia das Mães, foram as festas folclóricas, o samba. Eu até brinco lá dentro, falo, acabou a época de Zeca Carioca. Quem se lembra aqui, né, era uma figura carioca que tocava o pandeiro dentro da favela, né, era aquela alegria, aquela coisa. Isso não existe hoje. Eu costumo dizer que não é uma comunidade, porque ali dentro não há como comungar nada. Não há como ter um diálogo, uma conversa. Cada um ali tem que saber medir muito bem o que fala, o que faz.
Então, essas tradições foram substituídas pela lógica do comércio. Esse comércio passou a dominar esse território abandonado. É o trágico. Então, com a internet, isso passou a ampliar cada vez mais o consumo. Essa lógica expandiu para outros bens, como o Francisco falara aqui, gás, internet e várias outras situações. Então, o impacto social dentro desses lugares, como nós vemos que o consumo de tempo de vida pela lógica da mercadoria, a vida voltada para esse negócio. Como a psicanálise, ela é posso dizer que ela é voltada para isso, para essa questão trágica, essa questão horrenda da vida humana. Como podemos entender essas situações? É o que eu faço ali, eu quero entender isso. Questões também que me atravessam ali nesse território. Supressão de projetos pessoais e culturais alternativos. Festas e bailes passam a ser atravessados pelo poder paralelo. São essas questões de impactos sociais ali dentro. As crianças, elas passam a noite, às vezes sentadas nas calçadas, vendo os pais se divertirem desses bailes dentro das comunidades. Dentro dos barracos, tem crianças de 5 anos que passam a noite toda cuidando dos outros de 2 anos, bebês de colo. Esses dias saiu numa notícia que uma mocinha passou a noite toda nesse baile e um menino de 5 anos foi dar mamadeira para o bebezinho engasgou e acabou morrendo. Isso é corriqueiro dentro desses lugares. Eu tenho um trabalho que eu estou aprontando ainda e há uma dificuldade muito grande. E a semana passada morreram 3 jovens do lado do local onde eu estou aprontando a instituição. E um menino de uns 12, 13 anos está internado em estado grave. É essa situação que nós convivemos dentro desses lugares. E a violência precoce, que essas crianças, elas vão convivendo dentro desses lugares, e aí o sentido pela vida, qual o sentido pela vida que essas crianças, que esses adolescentes vão ter? Como eles vão olhar e ter afeto pelo próximo, por eles mesmos? Crianças e adolescentes participam desse cotidiano dos pais, naturalizam a ausência de direitos, aprendendo que não tem voz. Vivem com medo e insegurança, repetindo o discurso e as práticas dominantes. E vão repetir aquilo que circula no meio. Crianças e adolescentes que desde os 12, 13 anos, a indiferença diante da vida e da morte, desprezo pela vida e da própria vida alheia, como já acabaram de falar aqui. Então, uma outra coisa que eu gostaria também de trazer é quando Lacan fala do grande outro, do lugar simbólico da linguagem, da cultura e saber, espaço onde o sujeito deveria se constituir. Nas comunidades atravessadas pela lógica da mercadoria, esse lugar se fragiliza. Os jovens tornam-se agentes e trabalhadores do comércio de droga, muitas vezes como forma de reconhecimento e pertencimento. E como Francisco falara aqui também, a questão da dimensão intergeracional, isso vai passando de geração a geração. O avô que já foi e passa hoje para o pai, e assim vai o filho, vai ser o pai de amanhã, e assim vai passando de geração a geração. Pais que foram crianças nesse contexto,
repetição mantém o ciclo de pobreza, violência e exclusão. Há atualmente uma falta aqui na nossa cidade de um olhar mais dessa forma social. Ouvimos aqui durante esse seminário a fala acerca de injustiça social. E é o que mais acontece nesses lugares inóspitos. Então, esse olhar a qual eu venho aqui, acerca desse mestrado, que tem saído da academia para entrar nesses lugares, para ouvir essas pessoas, cujo estão marginalizadas, colocadas de lado, isso é muito importante. Para mim, uma pessoa que vem desse lugar, dessa cultura, é uma grande relevância. Então, por isso, eu quero dizer, Luciano, para vocês continuarem, sabe, com o olhar da forma que vocês têm, de humanidade, de respeito, levando dignidade para essas pessoas. Que hoje, aqui, na nossa cidade, isso tem sido muito diferente. Uma questão de humanidade, está difícil de você ver alguém que se preocupa com o sofrimento do outro, alguém que se preocupa com a tragédia, alguém que se preocupa com essas crianças que estão abandonadas e estão sendo geradas para estarem nesse lugar e serem mortas, como eu vi aqui hoje, com um alvo nas costas, ou até mesmo nas suas cabeças ou pela frente. Não importa a posição que esteja, mas são alvos. E precisam de ser ouvidas. Essas pessoas dentro desses lugares, eles sabem que eles não têm voz, que não há quem os ouçam. Ponto fundamental. Essa cultura aniquila os espaços de expressão do sujeito. Não podem se expressar livremente. Livre fala, pensamento. São cerceados os seus direitos. Como uma criança dessa vai chegar e vai falar: eu estou com fome, eu estou abandonada. Ontem eu estava olhando um garoto, eu falei, puxa, o cabelo do menino, aquela crosta, uma sujeira. Eu vejo pela manhã, e quando eu vejo eles à noite, eles estão com a mesma roupa, sujos, crianças presas dentro de lugares, com o nome. Como pode uma metrópole como a nossa, que há lugares que têm nomes como Beco da Merda, Beco do Cocô, e vai por aí afora, animais, gatos, ratos. Eu vou contar aqui uma experiência de uma pessoa. Um homem, um policial, um oficial, que ele desceu de uma aeronave, de um helicóptero, dentro de um lugar chamado Vietnã. Não sei se alguém aqui conhece o Vietnã. Conhece? Vietnã? Pois é. O Vietnã fica entre as favelas Cantagalo, Pavão e Pavãozinho. E lá em cima, na mata, o helicóptero baixou ali, eles iam fazer uma operação, e aquele homem, ele conta que ele veio descendo, e chegou no lugar, ele viu a cena mais horrível da vida dele.
Ele, naquela época, trabalhava no Batalhão de Operações Especiais, no BOPE. E quando ele baixou ali, ele circulou alguns metros, ele viu um chiqueiro. E dentro daquele chiqueiro tinha uma criança de 5 anos, nua, com o corpo cheio de feridas. E ali para ele acabou. E ele começou a pensar: o que é que eu estou fazendo aqui? Esse garoto, ele vai ser o bandido de amanhã. E vai ser ele que nós vamos vir aqui, às vezes até para tirar a vida dele. E aquele homem, ele conta que ele começou a refletir isso na sua vida. Ele começou a pensar que ele já foi aquele menino. Então, é isso que ocorre aqui na nossa cidade. Esses são os trabalhadores desse comércio, que nós, a sociedade, fechamos os olhos para isso. E o governo não quer saber. Mas nós temos um governo tentando lutar contra isso e que está passando uma dificuldade nos dias atuais. Eu agradeço aqui. Dando prosseguimento, então, agora temos a fala da Carola Ianicari, da Argentina. Ela vai falar pelo Zoom. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Pode ligar o vídeo? A ver. Para ela guardar? Sim. Só um instantinho que vai entrar a sua imagem vai entrar aqui. Assim, agora. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, estamos escuchando. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí participar en los encuentros latinoamericanos de psicoanálisis, a la distancia, pero muy cerca, compartiendo con ustedes esta experiencia de trabajo. Quiero agradecer muy especialmente a Rolando Carotti y a Rubén Goldberg por la invitación a este encuentro, así como también a la comisión organizadora, presidida por Luciano Elía, por hacer posible este encuentro en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Bueno, mi trabajo lo titulé El filo cortante de la palabra en la experiencia analítica. Sabemos que el único medio con que operamos en la experiencia analítica es la palabra. Sin embargo, la política, la religión, la ciencia, la filosofía y la literatura también intervienen con ella. ¿Dónde radica entonces su diferencia? ¿Qué hace que su tratamiento en el dispositivo analítico no se convierta en un instrumento de persuasión, de confesión, de exposición, de sugestión o de placer estético? Establecer esta diferencia es el gran cometido en la enseñanza de Lacan. Un denodado ejercicio de formalización ha sido la clave para despejar estos interrogantes y arribar al indicio de que la palabra, en la experiencia analítica, orbita en una lógica significante alrededor de un agujero. Freud no solo fue el escucha de ese particular enlace de las representaciones, sino también quien advirtió el carácter insondable que toda elaboración inconsciente conlleva al referirse al ombligo del sueño,
ese núcleo de nuestro ser constituido por el oscuro ello. Opacidad que insinúa el incógnito dominio en el que se asienta la vida anímica. Sin embargo, es Lacan quien da el golpe de gracia con su escritura formal, otorgando un estatuto simbólico, imaginario y real a esa estructura que no es otra que la del lenguaje, esa que nos constituye como seres hablantes. Tríada de cuya legalidad simbólica, consistencia imaginaria e imposibilidad real depende toda condición humana. Ahora bien, si nuestro quehacer es a través de la palabra, es preciso tomar nota de la enseñanza de Lacan. No toda palabra es un decir. Sentencia que no se refiere sino a la lógica significante, la única que da solvencia a todo acto de habla. Instancia esta, donde la palabra no circula conforme al conocido circuito de la comunicación, sino a su reverso, ese que pone en evidencia su carácter más revulsivo e insurrecto. Insurgencia que proviene de una lógica por demás extranjera, la del inconsciente. Tan es así que este decir no hace más que hablar con los pies, con lo que de tropiezo hay en su andar. Traspié significante que implica, pues, un trato íntimo con el goce, de cuya articulación queda siempre un resto irreductible. Resto de imposibilidad que es la verdad de la estructura. No hay relación sexual. Esta emergencia de la palabra no se conduce por lo que ella como signo declara, sino por el efecto de sentido que como verdad emerge. Equivocidad que hace discurso incidiendo en ese goce que malogra la vida del sujeto. Esta lógica significante que se inscribe en la no relación sexual pone en juego la dimensión más radical de la palabra que se haya alcanzado a lo largo de la historia del pensamiento moderno. Aún así, esta lógica significante requiere, por cierto, una condición ineludible para su ligazón: obrar a la alta temperatura de la transferencia, que como hacedora de ese singular enlace rompe la coherencia y la humilía del yo. Acicateada por la transferencia, la función de la palabra pone en juego este nuevo orden, el del significante, haciendo posible un efecto de sentido. En eso Freud también fue pionero, al inaugurar esa escucha en el trabajo del sueño, cuya presencia significante quiebra, revienta, hace estallar el sentido coagulado y culmina a una articulación otra que dirá de la relación del sujeto con la falta del otro. Paradigma que lleva por nombre formación del inconsciente. R, una joven profesional de 26 años, llega a la consulta con un malestar que le impide continuar su vida cotidiana. Dice no tener amigas y es lo que más la hace sufrir. Hace un tiempo abandonó el deporte de alta competición que practicaba desde pequeña. No podía recibir la pelota, las manos no me respondían. Durante la práctica de ese deporte hizo sus lazos de amistad, vínculos que se interrumpen cuando R se pone de novia con el ex de una de ellas. R es la mayor de 3 hermanos. Dice haber sido muy obediente desde chica. Siempre consideró la opinión de sus padres. Somos una familia muy unida, hacemos muchas cosas juntos. De su madre dice llevarse bien, aunque señala estar muy pendiente de sus padres, motivo por el que viaja frecuentemente. De su padre, comenta que es una persona muy reservada, siempre a cargo de sus padres desde que su pequeño hermano falleció trágicamente. Mi abuelo no salió más de su casa. R recibió un ascenso en su lugar de trabajo a poco de ingresar. Orgullosa al principio, dice ahora no interesarle.
Se encarga de impuestos. Luego de algunas entrevistas comenta que últimamente está discutiendo con sus padres, quiere vivir sola y pretende trabajar en otra empresa en un área que siempre fue de su interés. Ya actualizó su currículum, le cuesta mandarlo. Esta vez no lo consultó con nadie. Muy sorprendida trae a la sesión una situación muy incómoda. Envió una declaración jurada a uno de los grandes clientes de la empresa sin que sus superiores previamente la hayan aprobado. Dice, no sé qué me pasó. En 2 oportunidades apareció la leyenda de alerta. ¿Desea presentar? Las 2 veces cliqué presentar. Sanciono el acto fallido. Asocia. Tengo que dejar impuestos. Toda lógica significante atesora una lógica fantasmática de la que la formación del inconsciente es efecto, revelando al sujeto esa adherencia que lo liga al sentido del otro. El asentimiento de ese acto fallido sanciona lo que de fantasmático representa el sujeto y que solo se construye en instancias de un análisis. De allí que no hay realidad por fuera del discurso. Impuestos es el trastocamiento del signo en significante que surge como efecto del pasaje por la vía regia del inconsciente. Pasaje que por una operatoria de sustitución muerde ese goce podrido que retiene al sujeto. Equivocidad que da cuenta que algo de esa fijación pulsional ha podido conmoverse. Dicho de otro modo, impuestos se convierte en un significante en tanto dice de su encerrona frente al deseo del otro. Impuestos implica para el sujeto un goce endogámico que lo amenaza en tanto objeto, impidiendo su vida cotidiana. Este decir acerca de su padre, ¿no es la vía identificatoria que aguijonea un cierto goce que intima a no poder salir? Goce que retiene al sujeto sin poder recibir la pelota, esa con que arma sus lazos amistosos. El significante impuestos, ¿no es la coartada, la astuta equivocidad con la que el sujeto aventura presentar lo propio como respuesta frente al deseo del otro? El acto fallido, ¿no es acaso la declaración jurada con la que el sujeto testimonia su verdad ante quien está como semblante de A? Así, el acto fallido es el decir del sujeto, cuyo filo cortante devino acto, acto de salida de su inhibición. R presentó su currículum. De este modo, la función significante perfora el sentido compacto que viene del otro, haciendo resonar su falta, que lo descompleta, relanzando el movimiento deseante. Si la lógica significante es el reverso de la palabra, es por hendir en ese masacote gozoso del sujeto con el otro. El discurso analítico pone en función el filo cortante de la castración, que hará de la palabra significante, cuyo efecto divide al sujeto y resta goce. Dicho de otra manera, esta dupla fantasmática que hasta el momento permanecía sellada, ahora, por efecto del significante, rompe el binomio causando un descompletamiento de la posición gozosa. Goce que impide situar su deseo frente a la castración del otro. Este peculiar lazo significante fecunda otro, un lazo social, el analítico, cuya discursividad, en tanto agente, soporta esa herida incurable de la condición humana, agujero ineliminable de la estructura, obstáculo insalvable, dirá Lacan, cuyo operador lógico, el A, inscribe ese ojal real del goce y con él otro modo de anudamiento en el lazo con los otros. Así, el discurso analítico se torna inédito, porque es el único que recoge la agudeza de que toda relación de complementariedad es imposible, echando por tierra cualquier pretensión de unidad que aviva esa ilusión de completud. Es en este sentido
que toda relación está asignada por la falta, es decir, por esa inscripción singular del agujero irreductible. De este modo, el discurso analítico se ordena en una lógica significante que compromete lo real del goce, imposible de extirpar. Especificidad que ningún otro discurso ha podido localizar. Si la transferencia es ineludible, el deseo del analista es irrenunciable, porque es con ello que el discurso analítico puede operar, porque es con ello que el filo cortante de la palabra pone en marcha cada vez el artificio del reverso, ese, el de la lógica significante que hace del sufrimiento una pregunta. Bueno, muchas gracias. Perguntas? Sim, então vamos lá. Tem que vir à frente. Só tem esse microfone funcionando. Minha pergunta vai para o Francisco e para o Jochen. Vocês falaram num patamar histórico aí que vai se desdobrando e do momento em que a droga se transforma numa mercadoria. Eu estava lembrando do dia de ontem, quando se revela que 42 operadores financeiros da Faria Lima são associados do PCC e que eles estão lá naqueles prédios maravilhosos, no lugar mais chique de São Paulo, enquanto os meninos da favela estão lá na favela. Não será que a gente não está agora numa outra etapa já há algum tempo em que quem é mercadoria são esses corpos e a droga já é até secundária? Eu também queria falar do trabalho de vocês. Achei muito bom o trabalho do Jorge. Depois quero entender melhor o axolote, porque eu precisei dar um telefonema ligado ao trabalho aqui do encontro, e isso me fez perder. Mas isso eu falo com você depois, porque fiquei sabendo que é uma axolote, né? Que é um mito importante no México. Mas, enfim, e também gostei muito do trabalho da Carola, muito preciso. Mas a minha questão é, com o trabalho de vocês, o que eu quero trazer para o debate, eu quero primeiro dizer que a importância, num encontro como esse, da gente ter a fala como a do Jochen. Quer dizer, alguém que experimentou, viveu, tem essa, quer dizer, uma fala que vem da experiência. Nós comentamos algumas vezes o quanto saber não é conhecimento, né? O quanto nós trabalhamos no campo dos saberes e de uma dialética que produz um saber e não um conhecimento aplicado sobre uma realidade que é um modelo acadêmico e científico. Então, você acho que a sua presença aqui, né, Jochen, contraria justamente essa coisa acadêmica e traz uma fala de quem viveu e marcou. Mas aí é que entra um ponto delicado. Não me parece interessante que a gente simplesmente celebre que você esteja aqui falando, né? A gente tem que colocar problemas, porque eu acho que isso diz um respeito a você, e não tem uma posição assim, de celebração, que na verdade, não estaria tirando as consequências desse fato, né? A Ninfa falou, por exemplo, na outra mesa, a presença de 3 mulheres, né? Na mesa que eu estava, não como quarta mulher, mas como único varão. Então, isso foi tão marcado pela plateia, né? Como uma coisa que merece destaque, né? Ter 3 mulheres com trabalhos magníficos naquela mesa. E então eu também quero marcar essa presença, um homem negro, né? Vamos dizer, porque não tem, na psicanálise não tem operadores negros, né? Então, um homem negro que tem uma experiência como a sua, no Muquiço, Revelado, etc. Mas, como eu dizia, não me parece que baste a gente dizer que bom, tenho, né? Que bom que tem mulheres, ou tem você. Acho que a gente tem. Por exemplo, eu acho que a sua colocação apela para vamos dizer, um pensamento humanitário, como se o Estado ou nós, analistas, tivéssemos que ter, até citou a minha, a Glaucia, que fomos lá passear com você no Muquiço, uma tarde inesquecível do que a gente viu lá, né? E eu quero voltar. Mas, veja, não é um favor que a gente faz, né?
embora seja muito bom estar com mestrado em Campo Grande, nós não somos, né, vamos dizer, pessoas que estão fazendo uma atitude de benevolente de ir lá. A gente está fazendo o mínimo, que é o interesse da psicanálise, o que ela pode fazer aí, como pensadores. E acho que a sua análise precisa ir além desse humanismo. Ou seja, não basta que o Estado tenha um olhar humanitário para essas pessoas, porque o Estado é amplamente responsável pelo que acontece lá, não é isso? Quer dizer, o Estado, o capitalismo, a elite. Então, é só essa observação. Vamos problematizar isso, para você não ser só aquele que traz o depoimento vivencial, e sim alguém que pode ser um grande parceiro crítico e combativo dessa questão. É isso que eu queria te dizer. É isso. Bom, eu tenho uma pergunta para o Jorge e uma para vocês dois também. Primeiro para vocês dois, que em português vai mais fácil, depois eu tento com o Jorge. Primeiro, antes da pergunta, eu quero falar para você, Johan, que antes a gente se conhecia muito pelas aulas online, e você, num jeito, apesar de carioca, como eu, um jeito mineirinho, mas assim, e aqui você tomou a palavra de um jeito vivo, assim, que eu achei assim vibrante, isso muito importante, você poder tomar a palavra e fazer um bom uso dela aqui nesse espaço, né? Achei isso muito legal. A pergunta para vocês dois, de certa maneira, me faz ver ressonâncias na fala de vocês, ou na proposta, né, caminhamento que vocês tentam dar, para a fala do nosso colega de manhã, do Mário Figueroa, Mário Bernardo Figueroa, né, em que, de algum modo, me parece que tanto ele quanto vocês, a pergunta é, na verdade, se vocês acham que isso faz sentido, isso que eu vou colocar aqui, né? De algum modo, é o corpo humano tornado cadáver o que está sendo colocado aí. A mercadoria, de certa maneira, ganha uma espécie de vida independente, mas, para ela circular, é preciso que a morte se consuma, né? Me parece que é isso, como se a gente pudesse imaginar uma fábrica na qual não é só, digamos assim, um fragmento de gozo, uma pequena mais-valia que é consumida, é o corpo inteiro, para que aquela produção continue, né? Então, na medida que vocês dois reforçam o tema da mercadoria, eu acho que a pergunta é saber se isso faz sentido, se não faz, então, que vocês problematizem, por favor. Jorge, eu também tento estudar relações da clínica del dramático, como eu creio que é o que tu haces, com a ideia de uma psicanálise sob uma perspectiva estética. Você hablas em poética. Gostaria de escuchar como haces esta relação, como pensas uma clínica del dramático, como também uma experiência estética, ou poética, como preferes. Estética não de fruição, mas de criação. Ok? Graças. Sou Marcos, sou aluno do mestrado também. Eu queria trazer aqui uma questão, né, vou poder contextualizar um pouco, né, que é algo que eu também já venho conversando com o Johan há algum tempo. Eu trabalho no NASF, nas clínicas da família, dentro de comunidades também atravessadas pela extrema violência, né, trabalho em 3 comunidades. Sendo que meu lugar de escuta ele é um lugar que tem uma certa proteção institucional, né? Esse trabalho é feito, ele tem uma articulação com agentes comunitários que chegam até as pessoas, os moradores, e constroem uma articulação para que as pessoas cheguem até esses postos, né? E ali você consegue construir esse espaço de escuta, né? E tem um trabalho coletivo e tem um certo suporte institucional ali, né? Então, a pergunta que eu queria fazer para o Johan, pensando nesse teu trabalho, né, que você já vem desenvolvendo há muito tempo, nesse local, onde tem ali um certo estado paranoico, né, onde tudo é muito vigiado, né, tudo está sendo olhado o tempo todo, qualquer movimentação diferente, qualquer pessoa estranha. Então, ali tem uma tensão muito grande, né,
desses olhares que estão te vigiando o tempo todo, e também tem um certo medo dessas pessoas que estão ali dentro de falar de algo, né, que possa ter ali alguma coisa que desperte alguma tensão diferente ali, alguma coisa e aí as pessoas, de certa forma, algumas conversas que nós já tivemos, assim, quase que tentam se fazer, de certa forma, quase invisíveis, assim, evitando o máximo de exposição. Então, eu queria saber como que você pensa num trabalho de uma escuta psicanalítica nesse espaço. Tem mais pessoas que perguntam? Eu só que nem vou encaminhar a resposta, eu só queria... Quem? É só... Tá bom. É só dar o seguinte encaminhamento ao que Pedro falou, de fazer um certo contraste interno à mesa, a partir dessa fala, que é o seguinte: a droga, num certo sentido, esse sintoma social, ele desvela o âmago do que o Lacan quis dizer no discurso capitalista. É isso. Há um contraste da nossa mesa, que é o seguinte: a mesa, tanto como falam de uma lógica de um sujeito ainda constituído no discurso, né? A droga, quando a gente trata da droga, é pensar o seguinte: é a mercadoria ideal. Vocês já imaginaram o trabalhador que está disposto a morrer ou matar para vender o fogão? Pensa numa mercadoria qualquer. Essa é a relação deles com a droga. Então, é uma mercadoria ideal. O cara vai entregar a vida dele para a existência dessa mercadoria. Por outro lado, enquanto mercadoria, é a mercadoria ideal, porque ela não tem nem aquele tempo de satisfação em que o sujeito, estou querendo tomar droga. No que ele cheirou, ato contínuo, ele quer cheirar mais. Então, é uma mercadoria que ela é, ao mesmo tempo, moeda, ela tem uma liquidez imediata, porque ela vai gerar naquele que é o suposto usuário a demanda imediata de prosseguir ao infinito naquilo. Então, nesse sentido, ela desvela o núcleo dessa dinâmica que é o aperfeiçoamento máximo dessa dinâmica do capital. A excansão como essa que nós vimos no trabalho nós estamos no meio dessa situação. O mundo está no meio dessa loucura, né? Eu acho, né? Respondendo, Marcos, é a escuta da angústia, o trágico. E o temor existe. Mas, no meu caso, né, tem a questão ali de uma dívida com o território, devido tudo aquilo que eu um dia circulei ali naquela localidade. E hoje, quando eu olho para aquelas crianças ali, para os jovens, eu sempre faço uma análise de quem eu era. Então, realmente, há, sim, essa grande preocupação, mas, como o Luciano, certa feita, falaram comigo, falaram conosco lá, é que alguém tem que fazer esse trabalho. Então, estamos aí, tá bom? A todo momento. A todo momento. Eu falei também de você, como tem a experiência. Jorge, você quer comentar? Bueno, sobre el tema del trauma. Bueno, la primera cosa que me parece muy importante comentar, por un lado, es agradecer a las mesas anteriores la posibilidad de pensar desde los contextos en los cuales cada uno hace su clínica, ¿no? Por ejemplo, escuchar estas situaciones en el plano de las favelas, por ejemplo, o estas situaciones
digamos, más complejas en el plano pues, de la preocupación que tenemos todos, ¿no? por lo que va pasando con la sociedad, con los jóvenes en este caso, con cómo se va construyendo el mundo, digamos, ¿no? Me hace pensar, y es algo que a mí me interesa mucho, es cuál es el campo en el cual opera el psicoanálisis, ¿no? Si bien son preocupaciones muy importantes en el plano de una responsabilidad social, ¿no? Siempre para mí, bueno, no sé si siempre, pero lo que me hace pensar es cuál es el campo donde opera el psicoanálisis en el plano de qué es lo que puede hacer o no puede hacer el psicoanálisis, ¿no? Porque indudablemente hay situaciones en las cuales uno como persona quiere incidir, quiere ir para allá, introducirse, trabajar, ¿no? Pero hay invariantes importantes en el psicoanálisis que permiten ubicar si desde el campo del psicoanálisis eso que se hace o la forma en la que se interviene es o no psicoanalítica, digamos, ¿no? Suena un poco de pronto como dogmático tal vez, pero la idea no es dogmatizar, justo lo que traté de presentar es más bien desacralizar, pero para pensar y cuestionar, pero no sin olvidar cuáles son esos fundamentos que posibilitan que haya una clínica psicoanalítica, ¿no? En ese sentido, pensando en el trauma, una cosa que a mí me ayuda mucho es, ahorita que escuchaba justamente a Carola, ¿verdad? Y bueno, sostenía, yo decía clínica del sujeto, ella hablaba de justo la lógica significante, que me parece que nos permite ubicar que efectivamente desde dónde trabajamos, desde la palabra, ¿no? Desde la palabra y cómo esa palabra, desde el sufrimiento, puede operar para justamente producir algo con eso que está ahí, pero no porque pase en el orden del plano social solamente, es decir, no porque tenga una importancia per se en el ámbito social, cultural, político, ideológico, sino porque aquel que lo está nombrando lo dice en el plano de su sufrimiento singular. Y en ese sentido, la cuestión ética, que a mí me parece poética, articulando poética, de poiesis, de creación y ética en relación a lo que se produce, ¿no? Es decir, de lo que se trata en un dispositivo analítico no es dar sentido, sino precisamente generar condiciones que posibiliten que eso que parece coagulado se descoagule y produzca un otro sentido. Esa es la ética del psicoanálisis, la política de escuchar eso que se puede producir más allá de lo que universaliza y se dice que se hace. Desde ahí es donde me parece que yo me cuestiono cómo poder entrarle. He tenido la suerte de trabajar en México, por ejemplo, con niños en situación de migración, por ejemplo, ¿no? No es que yo vaya a la frontera a trabajar con migrantes, sino que efectivamente, bueno, yo trabajé en un albergue y en el albergue retornaban los niños que estaban en la frontera, los regresaban y a sus papás, y transitoriamente en lo que la situación política y legal se resolvía, pues quedaban ahí bueno, ya se llama un albergue del DIF, que es una institución gubernamental que apoya a estos niños. Bueno, yo trabajaba con el sufrimiento de esos niños, ¿no? No, digo, se antojaba y me preocupaba y me enojaba porque la política en México, desgraciadamente, no da condiciones para poder soportar eso, ¿no? Escuchaba en una presentación que hizo Lili Donsis sobre el retorno de Lacan en Buenos Aires, una entrevista sobre un libro que tienen 3 analistas de mucho recorrido, importantes en el psicoanálisis latinoamericano. Pero lo que decían es, bueno, no se trata de cambiar el mundo, no está para eso el psicoanálisis en el sentido general, se trata para detenernos a pensar justamente desde esta lógica significante, desde esta lógica en donde podemos pensar una ética del bien decir, que es el mal decir, digamos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero sobre todo pensar en uno todo, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la otra, bueno, no hay respuestas dadas, cada quien trabaja donde puede, donde quiere, donde articula. Creo que finalmente hoy escuchamos a lo largo del día diferentes posiciones y posibilidades de trabajo, ¿no? Desde esta historia que nos hacen del psicoanálisis desde Francia, ¿no? Cuando Freud decía en una primera reunión, ¿no?, que quería que el psicoanálisis fuera para todos, ¿no?, y que como resultado termina siendo para algunos, ¿no? Y que me parece que justo el psicoanálisis no todo es eso, no para todos, sí para algunos, ¿no? Esa posibilidad del no que es el sí, y que me parece que la ética del trabajo tiene que ver justo con la singularidad y también con la castración. No todo, no hay relación sexual, implica no todo, no en todos lados, no de la misma forma, no todos igual, ¿no? Me parece que ahí es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, construir, ir sosteniendo lo que uno dice,
¿no? Ir dándole lugar a lo que uno ve, pero sobre todo ir dándole lugar desde una lógica de mirada en relación al inconsciente, en relación a la transferencia, en relación al sujeto, ¿no? Creo que por ahí podemos pensar el trauma, no solo como eso que pasa, sino eso que deviene y cada vez y otra vez. Por eso yo decía, la clínica el sujeto aún y otra vez y cada vez, y en ese sentido, cuando pensé en el axolote, si bien no dice nada en términos generales, dice mucho para mí. Dice mucho para mí en el contexto que trabajo por la cuestión poética de mi sostenimiento clínico, ¿no? El axolote me permite pensar en la larva, en esa larva que se niega rotundamente a constituirse como todas las larvas, ¿no? Esa larva que está entre la niñez y la adultez, o en la potencia en devenir siempre, en esa posibilidad no ontologizable de quién sabe qué vendrá, ¿no? Ese porvenir que quién sabe a dónde va, pero que mantiene ahí, ¿no? Podría… Nada más, ¿no? Gracias. Boa noite, eu queria agradecer pela transmissão de vocês, mas eu também queria fazer uma interpelação que também não deu tempo de fazer de manhã, mas acho que vale a pena trazer aqui, em relação a necropolítica, né? Eu acho que eu vou trazer talvez um outro anteparo para a gente pensar, porque me causa estranheza pensar que no capitalismo somos interessantes mortos, porque quem produz a riqueza é o trabalho. Então, não é interessante para o capitalismo trabalhar com a necropolítica. Ele precisa da gente vivo, inclusive para extrair riqueza, né? Mas, se no capitalismo, né, eu tiver que te matar para intimidar os outros e para explorar, faço sem problema nenhum, né? Isso não é uma questão para esse sistema, né? Por exemplo, o fascismo trabalhou muito bem com isso, né? A burguesia não traz estranheza nenhuma, né? O que está acontecendo agora na Faria Lima, porque no fascismo a classe burguesa estava totalmente envolvida com o que aconteceu ali. Mussolini só viabilizou aquilo para que a gente não sujasse as mãos, né? Faz o serviço sujo para mim, só que ele acabou se tornando muito maior, né? E isso é importante, porque para o capitalismo é mais importante ter exército de reserva do que todos mortos. Assim, então, não é uma ideia para nos matar, né? Acho que a gente precisa problematizar essa visão. Eu não acho, não vejo assim, não. Assim, matar parte da população pode ser interessante para intimidar, mas é muito melhor para o capitalismo nos ter a maioria viva para exército de reserva, né? Então, eu acho que a gente… mas a gente pode debater. A gente está aqui para isso mesmo, assim, né? Eu penso de maneira diferente. Eu não estou excluindo a necropolítica, mas eu acho que a política dentro do capitalismo não visa isso. Visa outra coisa, a exploração do trabalho, porque a riqueza é produzida pelo trabalho. Não é interessante, para eu poder gerar riqueza, o trabalho, eu preciso estar vivo, não morto. Agora, se eu tiver que te matar para intimidar os outros, né, uma política de vigília, de ameaça, no capitalismo isso opera sem problema nenhum, né? E outra coisa que é interessante a gente pensar com Marx é a questão do Estado. O Estado no capitalismo não representa o povo, o Estado representa a classe, né? Tanto é que eles estão, a Câmara e o Senado estão numa batalha para não passar, por exemplo, a escala 6x1, né? Que interessa para a grande maioria do povo brasileiro. E eles representam o Estado, né? E o que a gente colocou ali para nos representar perante o Estado, no entanto, eles não defendem esse tipo de interesse que é interessante para nós, a classe trabalhadora, né? E eles defendem o que é interessante para a classe burguesa, porque no Estado capitalista funciona assim, né? Não tem como escapar. Quem trabalha muito sobre isso é o Engels, né?
a relação do Estado dentro do capitalismo. Eu acho que eu queria trazer, porque ficou na primeira mesa, como não deu para a gente discutir, né, e foi trazido de alguma maneira como se o objeto do capitalismo fosse aqueles corpos mortos e não o extrair riqueza. Né? Por exemplo, a limpeza de Gaza não é só para matar aquelas pessoas, é porque naquele território tem muita riqueza. E se eu tiver que matar, mato para roubar aquela riqueza, sem problema. Acho que é importante a gente trazer essa leitura, sabe? Eu quero falar porque eu também estava com essa mesma sensação da Mignon na primeira mesa, e alguma coisa dessa mesa também me levou nesse sentido de marxismo, Estado, e eu discordo dessa relação com a morte para o funcionamento do capitalismo. Primeiro, em Marx, isso fica meio... É bem isso que a Mignon falou, a morte ela é uma etapa, mas fundamental é a vida. Mas só que a morte acontece como um efeito da manifestação da luta de classe. Mas eu preciso de um corpo vivo para extrair dele força de trabalho. Por meio dessa força de trabalho, desencadeia a produção, e aí a mais-valia e tudo mais. Aqui eu consigo me posicionar usando Marx, com essa relação, e tem um conceito que eu faço uma luta aqui, que é o conceito de biopolítica em Foucault, que, resumidamente, seria assim, fazer viver e deixar morrer. Não é que matar não está nesse conceito, mas é mais importante fazer viver como a gente vive hoje, fazer viver em constante sofrimento. Porque o capital detectou que existe uma produção. No neoliberalismo veio isso. A ideia de que existe uma produção muito maior no trabalho pela via de um grande sofrimento. É onde entra a ideia de empreendedorismo, é onde a ideia de funcionários agora competem entre si. Então, assim, a morte ela está ali, mas como uma etapa. Ela não é importante a vida. E aí que eu acho importante a gente fazer disputa por essa maneira de vida. Não essa vida biopolítica, mas uma outra vida que... Bom, a psicanálise pode nos ajudar com isso. Mas era me posicionar também nesse debate aí. Eu queria também... Olha só, mas deixa eu só falar, porque assim, eu acho essa discussão importantíssima e tem que ser retomada, creio. A gente está com horário apertado pelo auditório, né? Mas a gente não pode prolongar muito a discussão, mas essa discussão é muito importante. Só queria dizer, diferentemente da posição de vocês, que o que eu escutei aqui é que a morte ela se torna mercadoria, sim, porque ela dá lugar a uma... quando o Francisco diz, é o trabalhador perfeito, é a kamikaze da droga. Ele é o kamikaze, ele está disposto a morrer para aquela mercadoria ser vendida. Não importa se esse lote que eu vou matar agora vai morrer, porque vai vir outro lote, Isso vai garantir o trabalhador mais decidido que você imaginar. Eu morro, mas eu vendo essa droga. Quer dizer, isso é uma radicalização. Pensando no que a Andréa Guerra colocou sobre prolongamento de Lacan, a gente tem que fazer um prolongamento de Marx também, entendeu? Quer dizer, quem sabe alongar, não é destituir Marx, dizer que ele está ultrapassado, que isso é uma realidade do século XIX. Não é isso, não. Continua a lógica do Marx. Mas como é que ela toma outras formas, né? Como é que o capitalismo vai se aperfeiçoando de uma maneira tal, entre aspas, quer dizer... Mas é isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que alongar Marx, entende? Eu queria propor essa ideia, que há um alongamento do capitalismo aí nesse neoliberalismo. A gente tem que pensar nessa questão da necropolítica da morte, sim, porque essa mercadoria é perfeita. Eu vou morrer, vai ter uma legião de mortos que vão dar lugar a novas legiões de trabalhadores kamikaze, né? Enfim, não sei, tomei a palavra. Agora, não sei se tem o Sérgio que queria falar. A gente tem que parar, só quero lembrar que nós temos um limite de horário. O Francisco quer falar, né? Não, deixa ele falar. O Sérgio fala e depois... Não, é rápido. Eu quero trazer um ponto aqui. Eu acho que
Bom, eu acabei de fazer 70 anos, agora eu estou falando para todo mundo, né? E então eu tenho algumas perguntas que eu acho importantes, principalmente na tua fala, Jochen. Você viveu alguma coisa que provém do mundo do Estado, como disse o Luciano, concordo. Isso vem do meio social, sim. Mas eu pego num outro ponto que eu queria, te perguntar. Você escolheu não fazer alguma coisa, correto? Você escolheu estudar, não foi isso? Tem uma frase de Hannah Arendt que eu acho muito bonita. Ela, quando diz assim, nós somos julgados por aquilo que nós escolhemos. Bom, ela estava falando do caso Eichmann, eu sei que é um outro contexto, mas eu acho interessante, e eu também pergunto como analista, se o problema é externo social. Bem, eu estudei Marx em outra época, estudei, na faculdade de 1974, era pós-68, meus livros de Marx todos estavam encapados, vi gente morrer também, mas a grande questão que eu fui levantando ao longo da minha análise é em que nós estamos implicados nessas nossas escolhas, independente daquilo que o Estado faça. E eu levanto isso hoje com os meus 70 anos, porque eu estou há 46 anos em sala de aula, fora da UERJ, eu estou há 15 anos aqui só. Eu dei aula no Rio de Janeiro inteiro. Vi gente pobre estudar, vi gente pobre se formar. Dei aula em Campo Grande, Ramos, dei aula em Estácio, em 8 estácios diferentes. Eu conheço o Rio de Janeiro. E eu acho que existe uma implicação do sujeito, das escolhas, que não é inconsciente só, é inconsciente sim, mas não é inconsciente só, tanto que você é um exemplo. Você escolheu fazer uma outra coisa, você está fazendo um mestrado. Eu tive uma mãe preta que eu tenho um exemplo familiar. Ela sofreu muito. Ela viveu, enfim, ela foi pobre, ela quis se matar, ela levantou 2 filhos, ela me tratou, ela me ensinou coisas também, ela foi uma mãe para mim. Ela fez escolhas, apesar de ser pobre. Então, a minha pergunta seria assim, em que vocês veem a implicação do sujeito aí? Eu falo do meio interno para o meio externo. Essa que é a questão que eu queria levantar. Encerrando, é o seguinte, eu me deixei interrogar por essa prática. Há um encontro entre eu e o Jochen, origens diferentes, caminhos diferentes, mas há um encontro, no meu caso, desde a infância, adolescência, eu me encontrei com essa... Né? Ao me deixar interrogar, eu acho assim que o que eu aprendi do marxismo, eu estudei Marx com Nelson Werneck e Sodré. Alguém se lembra daqueles grupos do Nelson Werneck e Sodré? Que não tem jeito, eu me deixei, não se sustenta aquilo. E estudando Lacan, eu acho que essa é a via. O conceito de letra, tal como Lacan articula, de gozo, exige que a gente revise muitas colocações do Marx. Lacan pegou alguma coisa que torna a questão do capital muito... Não sem Marx, que situa essa questão de uma maneira que eu acho que a gente não pode ser breve, tem que esmiuçar essa discussão. Esmiuçar essa discussão, agora não é só entre nós, entre os marxistas e os psicanalistas, a patota inteira interessada e concernida. Tá? É isso. Obrigado.